Então, vamos para nossa aula de estatística. Hoje, especificamente, falaremos sobre medidas de dispersão, amplitude, desvio padrão, variância e coeficiente de variação. Então, medidas de dispersão. Vamos ler esse trecho aqui. Diz: a localização é apenas uma dimensão na sumarização de uma característica. Uma segunda dimensão, variabilidade, também chamada dispersão, mede se os valores de dados estão compactados ou espalhados. Então, as medidas de dispersão têm a ver com essa mensuração, se o conjunto de dados está compactado ou não. Coisa que a gente não conseguia fazer com as medidas de tendência central, como média, mediana, né? Elas vão sim sumarizar para a gente um conjunto de dados, né? A média, a mediana, mas elas não conseguem passar para o leitor se aquele conjunto está variando, se ele está muito disperso ou não. Nosso primeiro parâmetro é a amplitude. Aqui o conceito é muito simples, é a diferença entre o maior e o menor valor. Nesse conjunto de dados nós temos 5 e 1 como maior e menor, respectivamente, e a amplitude é 4. Vantagem dela é que é muito simples o seu cálculo e o entendimento, mas a desvantagem também é que ela considera apenas elementos os extremos, né? Então não importa como estão aqui os elementos centrais, não importa, simplesmente ela desconsidera o que está dentro do conjunto e só considera essa parte aqui que eu mostrei com as setinhas, né? Os extremos. E o que está aqui dentro não entra no cálculo da amplitude. Então, isso, às vezes, pode não ser a forma mais adequada, mas claro que tem o seu valor. A amplitude, de cara, a gente já vai perceber se a magnitude, vamos dizer assim, é muito grande, né, do valor ali. Por exemplo, se eu tenho um máximo igual a 100, né, e a amplitude é praticamente ou muito próximo do máximo, eu já tenho ideia de que esse conjunto variou bastante, já que ele não está muito compactado, que ele não está homogêneo, por assim dizer, né, que ele está muito espalhado. Mas é claro que é sempre bom usar outras medidas de dispersão, não apenas a amplitude, né, apesar da sua facilidade do cálculo. Temos aqui também a variância. A variância é a soma dos quadrados dos desvios da média, divididos por n menos 1. N é o número de elementos do conjunto de dados. Digamos que eu tenho um conjunto de dados x e eu tenho x1, x2, x3 até xn. Então, para cada x eu vou fazer o desvio, que é a diferença, né, para a média, e elevar ao quadrado. E vou somar, né? Para cada um eu vou fazer isso. E vou somar esses quadrados de cada elemento x da minha amostra. Ao final, vou dividir tudo isso por n-1 e chego ao resultado final, que é a variância. A variância, vale falar, né, vale frisar que ela é o quadrado. Por exemplo, se eu estou tratando de um conjunto de dados que a unidade é centímetros, então vai ser centímetros quadrados. Se eu estou falando de metros, vai ficar metros quadrados. Isso pode ser uma desvantagem para o leitor, para ele entender, perceber se o valor está alto ou não, se isso está indicando algo bom ou não. Isso pode ser algo que compromete o entendimento. Por isso, é muito comum se utilizar o desvio padrão, porque o desvio padrão ele já vai estar na unidade original e não ao quadrado. Aqui esses autores, né, eles alertam para o fato que a unidade de variância é o quadrado, né, da unidade original. E esse outro fala, né, que o desvio padrão é mais fácil de interpretar do que a variância, pois está na mesma escala dos dados originais. Ficam aqui as referências que eu citei aqui. E o desvio padrão, como eu falei, ele vai estar na escala original. Se ele está na escala original, no caso aqui, a gente logo percebe, né, que realmente ele vai voltar para a escala porque ele é a raiz, né?
ele é a raiz da variância. A variância é essa. Então, imagina que eu tenho raiz de centímetros quadrados. Então, claro que eu vou ficar com o resultado sendo centímetros, né? Quando eu coloco uma raiz, é óbvio que eu volto para a escala original. E a fórmula dele é apenas a raiz da variância, né? Sempre positivo, né? Aqui não tem negativo aqui. É sempre positivo. A fórmula, então, não tem dificuldade. É a mesma fórmula da variância com a raiz. Então, qual o significado desse desvio? Às vezes a gente lê ali o desvio, vê em algum programa, mas o que é que significa isso na prática? Como é que eu posso interpretar? Então, o que é que ele indica? Ele indica, em média, qual será o erro cometido ao tentar substituir cada observação pela medida resumo do conjunto de dados. No caso, a média. Vamos tentar colocar isso em palavras mais fáceis. Digamos que eu tenho aqui um conjunto de dados desses, né? E aí eu tiro a média desse conjunto de dados. A média a gente sabe que é um valor que tenta resumir todo o conjunto de dados. Só que a média ela vai errar para cada valor de maneira diferente, né? Digamos que eu tenho aqui, se eu coloco esse conjunto aqui, eu vou ter aqui o 1, o 2, o 4, o 10, o 20. Né? E a média, digamos que ela fica aqui, não fiz o cálculo, o que é que ela vai acontecer? Para alguns valores ela vai errar menos do que para outros. Por exemplo, daqui para cá o erro foi esse. Né? Daqui para cá o erro já foi maior. Né? E daqui para cá o erro vai ser maior ainda. Mas existe um erro médio. Né? Existe um erro médio. E esse erro médio é a ideia do desvio padrão. É como se eu estivesse querendo perceber qual é o erro que vai ser cometido ao tentar substituir exatamente a média em cada um desses conjuntos, em cada um desses valores do conjunto. Essa é a ideia por trás do desvio padrão. É isso que ele está tentando passar para o leitor. Esse é o significado que ele tenta transmitir para o leitor. Então, vamos agora para o coeficiente de variação. O conceito do coeficiente de variação, né, ele é o resultado da divisão do desvio padrão, né, pela média dos dados. Então, é desvio dividido pela média, vai dar um valor decimal, né, assim 0, alguma coisa, 0,50, e aí a gente multiplica por 100 para ficar em porcentagem, né, em termos percentuais. O conceito dele é muito fácil. A gente vai perceber nos exercícios aqui de aplicação de maneira mais fácil toda essa teoria. Né? Vamos aqui para tentar deixar mais claro, né? Só na teoria, só nas fórmulas fica às vezes meio disperso o conteúdo, parece que fica as pontas soltas. Vamos colocar aqui um conjunto de dados pequeno, apenas 5 dados. Vamos tirar a média, que vai ser importante para o cálculo de alguns elementos, como por exemplo esses aqui, né? A variância, o desvio e o CV vão precisar da média. Então aqui a gente vai ter amplitude. Amplitude é o maior menos o menor. 19. Olha só, a gente tem uma amplitude de 19. O que é que isso significa de cara? A gente tem uma amplitude que é praticamente muito parecido, né, com 20. Então, quando eu tenho uma amplitude quase igual ao meu valor máximo, isso não é um bom sinal. Significa que o meu conjunto de dados ele é muito disperso. Mas vamos para as outras medidas. A gente tem aqui a variância, né? Eu coloquei aqui a fórmula. A gente vai pegar cada elemento do conjunto, menos o desvio, menos a média, e eleva ao quadrado. E faz essa somatória para cada elemento do conjunto e divide pelo n menos 1. O n é 5, que é a quantidade de elementos aqui desse conjunto. E a gente vai encontrar 50,3. Né? De cara a gente percebe 50,3 um valor estranho, né? Porque aqui o máximo é 20, mas a gente tem que lembrar
que isso aqui ele é o quadrado, né? Ele é uma medida quadrada. Se esse aqui representa, por exemplo, valores em centímetros, então aqui é centímetros quadrados. Para ficar na mesma escala, eu tenho que usar o desvio padrão. Desvio padrão nada mais é do que a raiz da minha variância. Então, colocando aqui raiz de 50,3, eu vou ter o quê? 709. Agora ele já está numa escala amigável, né? Digamos assim, ó, parece com os dados ali do conjunto A. E nós temos também o CV. CV que é o coeficiente de variação, que é o desvio padrão sobre a média. E olha, deu um desvio, um coeficiente bem alto, né? Um coeficiente de 82%, 82,4% de variação. Quando a gente trata desses valores, a gente já percebe que foi um desvio grande aqui, porque, veja bem, eu estou tratando de valores em que a média é 8, né? Então, meu desvio é praticamente igual à média, né? Muito parecido com a média, de maneira que eu estou errando bastante. Isso fica bem claro no coeficiente, né? O coeficiente deu muito alto, a variação, mas às vezes observar apenas um conjunto pode ficar algo um pouco solto. A gente às vezes não olha e não percebe muito bem se isso é bom ou ruim. Por isso a ideia é sempre comparar conjuntos, né? Geralmente a gente faz essas medidas para efeitos comparativos, né? A gente compara dados, conjuntos de dados, para observar qual aquele que está menos ou mais disperso, que é o que eu faço no exemplo 2. Né? Eu pego dois conjuntos de dados e eu fiz eles terem a mesma média, né? Isso foi proposital. Tem até um exemplo que trata sobre isso no livro do Bussabi, que eu coloquei como referência. Lá ele trata com 5 conjuntos, né? Eu trago aqui apenas 2, fica uma coisa mais didática. Mas a ideia é exatamente fixar a média, para mostrar como a média ela não retrata para o leitor, para o estudante, a variação. Os dois têm a mesma média, mas a média não informa nada a respeito da variação, né? Quando a gente faz aqui o cálculo para amplitude, variância e desvio, fica bem claro que o modelo, que o conjunto B, ele é menos disperso que o A. A gente percebe uma variabilidade aqui menor, porque eu tenho uma amplitude menor, eu tenho uma variância menor, eu tenho um desvio padrão menor e eu tenho um coeficiente de variação menor em comparação com o conjunto A, né? Estou fazendo a comparação com esses dois aqui. A gente percebe os valores da direita menores que os da esquerda. Então, claramente a gente percebe que o conjunto B, em contraste com o conjunto A, é um conjunto mais homogêneo, um conjunto mais compacto, né? Ele é mais fechado, digamos assim. A gente não tem tantos espaços dentro do seu conjunto de dados, até mesmo que a gente pode perceber, né? Se a gente colocasse isso aqui num gráfico, a gente ia perceber que os espaços entre os números eram menores. Aqui a gente já percebe uma distância maior. Então, essa é a aula de medidas de dispersão. As referências eu trago ao final e bons estudos.